Cara, sabe que eu tenho uma filhinha de quase 3 anos, né? E toda vez que eu começo um sermão falando sobre a minha filha, geralmente a Tuane já fica ali atrás dizendo, cara, pelo amor de Deus, o que você vai falar? Mas esses dias eu encontrei uma coisa nela, assim, eu detectei uma coisa nela que eu fiquei muito maravilhado. Porque se você for na minha casa, você vai ver que eu hoje com 36 anos, eu tenho coisas assim que ainda estão boas, em boas condições, desde que eu tinha 12 anos de idade. Por exemplo, quem aqui se lembra dos geloucos? Cara, eu fui para Pedrinhas agora na casa dos meus pais, eu trouxe a minha coleção. Vou fazer o quê? Vou tentar vender na internet por uns R$1.000. Cada um deles, porque eles ainda brilham no escuro. Eu sou um tipo de pessoa que eu tenho um cuidado, às vezes com algumas coisas, assim, que... Às vezes eu olho, cara, eu tenho esse tênis, assim, há 12 anos. Nossa, eu ainda tenho essa bermuda que eu comprei quando eu tinha 13 anos. Eu acho que está na hora de jogar fora. E a minha filha, ela tem uma coisa também, porque assim, se tratando às vezes de usar as coisas, eu não uso, de tanto que eu gosto. Eu comprei uma bota, ou não sei se eu comprei, se a Tuane me deu, mas essa bota foi tão desejada por mim que eu nunca uso ela, porque eu falo, cara, ela é tão massa que eu não quero gastar ela. Não quero usar. Eu quero saber que eu tenho, mas eu não preciso usar. E tantas outras coisas. E aí, a pequena Elisa, de quase 3 anos, está na fase das princesas. E aí, ó, se você não vai em grupo de conexão, ó a importância disso. Numa quinta-feira, no meu grupo de conexão, a Cíntia desceu e falou assim, ó, eu tenho um vestido aqui da Rapunzel. Cara, o vestido era lindo. Até eu usaria aquilo lá, se coubesse. Lindo. Até porque não é Shopee, não. Coisa fina. E deu para ela. E o que eu acho mais extraordinário é que ela vestiu o vestido algumas vezes, mas ela não veste. Porque ela pega o vestido e ela quer que eu deixe no cabide e ela quer ficar olhando esse vestido. Ela só quer ficar olhando. Cara, isso sou eu totalmente. É a definição de quem eu sou. E você sabe que às vezes eu estava lembrando de algumas coisas da Bíblia, principalmente do profeta Jeremias, que geralmente a gente não lê muito, que é muito grande, aí você desanima, que você não entende. Mas se você depois separar o capítulo 13 de Jeremias, você vai ver que tem um texto lá cheio de figuras de linguagem dos profetas e tal, onde o Senhor fala assim, ó, Jeremias, vai e compra um cinto de linho. E um cinto literal, assim, não igual o nosso, que são fininhos, né, no passador e tal, mas era um negócio maior. E o cinto era uma coisa que ficava exposta, porque o cinto tem uma coisa assim do tipo... Cara, é um ornamento de beleza, é uma coisa que... O cinto dizia muito sobre a sua condição financeira, por exemplo, seu status. E aí o Senhor falou, ó, vai lá e compra um cinto de linho, Jeremias. E aí o Jeremias vai lá e compra um cinto de linho. E aí, de repente, o Senhor aparece de novo para Jeremias e diz, ó, agora é o seguinte, não lave esse cinto. O Jeremias falou, beleza, é esquisito, mas vamos seguindo o jogo, não vou lavar. De repente, o Senhor aparece de novo para Jeremias e diz, Jeremias, é o seguinte, ó, agora você vai pegar esse cinto, você vai viajar para um lugar X e você vai colocar ele meio que na fenda de uma rocha e deixar lá. Aí ele foi, viajou, foi até lá, deixou o vestido, tipo na fenda da rocha, uma coisa meio enterrar, alguma coisa assim, o texto dá a entender, e voltou para casa. Aí o texto vai dizer que depois de muito tempo, o Senhor apareceu para Jeremias e falou assim, agora vai lá, desenterra o cinto e dá uma olhada nele. O Jeremias foi lá, desenterrou o cinto, e aí o texto vai dizer assim que o cinto estava podre e praticamente inútil. E aí vem a parte não louca, porque você fala, não, acabou aí, você fala, peraí, alguém tem problema nessa narrativa. Aí o Senhor olha para Jeremias e diz, ó, é o seguinte, eu me vesti de Israel e Judá. Eu me vesti deles. E eu apodreci no corpo deles. A ideia é tipo, eu me apeguei, a ideia do cinto é essa coisa, eu me apeguei a eles, mas eles me apodreceram. Cara, essa imagem é muito forte. Porque é o seguinte, o povo de Deus
é a roupa que Deus veste. O povo de Deus, a igreja, é a roupa que Deus veste. E eu acho que aí entra a nossa crise nessa noite, porque às vezes a gente olha para essa roupa e a gente fica tão fascinado de falar, cara, tem coisas tão grandiosas para acontecer, mas a gente não veste ela. A gente não veste essa verdade. E aí foi por isso, sem assoviar, que assoviar é feio, o Rafa falou. Cara, basicamente a gente caminhou nesses termos, né? A gente caminhou por essas palavras ou essas verdades ao longo desse livro. Porque todos, Evangelho, chamado salvação, Espírito Santo, métodos, igreja, pastoreio e revolução, na verdade, os temas que tem aqui. O Cacá trabalhou de um jeito, eu trabalhei de outro, mas a gente não saiu da essência da proposta. E a grande verdade é uma só. Cara, muito se falou sobre discipulado, os pequenos grupos têm falado muito sobre discipulado, mas eu queria dizer assim para você, eu resumir, porque tudo que tem um termo meio esquisito, e que eu poderia falar para alguém que não é crente e essa pessoa não entender, eu não gosto. Então, para mim, discipulado, e eu quero que você grave isso para você falar, não, agora eu entendi, é a vida do jeito de Jesus. Então, por exemplo, quando você se converte, você é um bebê espiritual, você é imaturo. Pedro fala sobre isso, Paulo fala sobre isso, dizendo assim, você precisa de papinha, você tem que ser alimentado, tem todo um lance assim, você tem que ser carregado. Só que, ao longo dessa jornada maluca, que aquilo ali é a tua vida, aquele gráfico ali todo embolado é você e eu. Ao longo da tua vida, você vai se deparando com essas verdades e você vai saindo desse estágio infantilizado e você vai crescendo, vai se tornando maduro, ainda que você vai vivendo todo esse embolo. Então você começa essa vida menos parecido com Jesus, porque é mais empolgação do que experiência, e aí você vai crescendo, amadurecendo e se deparando com essas verdades e aprendendo, entendendo, até o momento em que você, caramba, beleza. Eu acho que agora o Rodrigo já é um pouco mais maduro do que antes. Eu acho que olhando para a minha vida hoje, não é só eu sei mais coisas do que eu sabia antes, mas eu consigo pelo menos me interessar por essas coisas e desejar essas coisas mais. Eu já não sou mais um bebê com papinha. Cara, agora eu já consigo comer coisa sólida. Eu já não sou levado pelo vento, pelas ondas, pela linguagem bíblica. Agora eu sou mais firme. E aí, quando a gente vai caminhando por todas essas verdades e aprendendo e desfrutando, independente de quantos anos de crente você tem, a gente vai chegando num passo que eu achei interessante desse livro, que ele fala assim, cara, quando você aprende tudo isso e você desfruta de tudo isso, meio que você está envolvido por uma revolução. Porque essas verdades, elas são tão fantásticas na nossa vida e elas têm que ser tão palpáveis e tão, assim, influenciadoras que você vai ser envolvido pela revolução de Jesus e as pessoas ao teu redor vão perceber essa diferença. Porque a partir do momento em que você se encontra com Jesus e você continua se encontrando ao longo dos teus dias com esse Jesus, automaticamente as pessoas vão ver, caramba, apesar disso ter que acontecer com muita graça, mas eu vejo Deus na sua vida. Eu vejo assim que você toma decisões, você sonha, você pensa, você tem prioridades que tem a ver com esse Jesus que está aqui na Bíblia. Então, esse é um caminho que o autor vai colocar dizendo, cara, a partir desse momento nós experimentamos essa revolução. E essa revolução que eu quero ver com vocês nessa noite, ela tem a ver com essa explosão, com esse sentimento, com uma indignação, com uma atenção, mas principalmente com uma proclamação que brota a partir de nós. Quando a gente vai vivendo um relacionamento sério e atento com Jesus e com a nossa cultura. Então, só para fundamentar mais um pouquinho, nesse livro, mas aí eu peguei do original, esse cara, ele diz o seguinte, que não nos enganemos. Ao enviar de seus discípulos para o mundo, ele, ou seja, Jesus, pôs em marcha uma revolução mundial perpétua.
Uma revolução que ainda está acontecendo e que continuará até que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Então, ele parte desse pressuposto dizendo, a gente se envolve com isso, e aí Jesus já abriu o caminho, e aí ele continua com a gente pelo Espírito Santo, a gente vai vivendo essa revolução, essa contracultura dos valores de Jesus, andando na contramão do mundo, como você quiser chamar, e aí a gente aguarda um momento onde esse Jesus vem para fechar tudo, concretizar tudo. Então, nesse momento, a gente vive a oração do Pai, venha o teu reino. E a gente ora isso dizendo, Pai, venha o teu reino. Mas como? Venha o teu reino a partir de mim. Que o teu reino venha nesses fragmentos da vida, do mundo, da Curitiba, de onde quer que você esteja, a partir da minha vida. Que o teu reino venha através de mim, que eu seja a roupa que o Senhor veste. E aí a gente entra num problema, que eu não sei se é um problema antigo ou novo, mas que talvez é um problema comum, mas com nomes diferentes. Que aí a gente vai vivendo aquela tensão dos dois extremos. E aí, pelo menos antigamente, a gente dizia assim, existe um tipo de espiritualidade monástica. A espiritualidade monástica é aquela coisa onde você tem uma fé, eu vou usar os termos bem comum. Você trabalha uma espiritualidade, mas é uma espiritualidade monástica, fechada, reclusa. Não é uma coisa que transborda, é uma coisa que você guarda para si. Você se fecha. Se você conhece um pouquinho da história, quando você vai lendo a história de Martim Lutero, é curioso porque o Lutero era um cara que a todo momento queria ser consagrado a Deus. E ele fala, cara, a melhor maneira de eu me consagrar a Deus é eu indo para um monastério. Porque lá vai ser um ambiente santo. E aí depois ele fala, caramba, meio que eu me iludi com isso, porque agora eu estou começando a entender que não se trata de lugar, não é algo externo, é algo interno. Eu posso estar num turbilhão da Babilônia e ainda assim estar experimentando uma plenitude santa que eu nem consigo imaginar. Então, às vezes a gente vive essa espiritualidade do monastério, essa coisa reclusa. E isso é complicado. É complicado porque a gente se isola do mundo e a gente vive alienado do mundo. Como existem muitas igrejas, muitas seitas que vivem assim. A galera, se não fala que é crente, você nunca ia imaginar. Meio que ser crente, chavão, é só na igreja, é só nas coisas da igreja, mas no dia a dia, toca o barco de qualquer jeito. Por um outro lado, e aqui eu acho que eu estou sendo meio antigo, existe uma galera que tem um lance muito que a galera chama de secularizado. Que assim, por um lado você pode ser recluso, mas por um lado você pode ser tão do mundo que você não tem diferença nenhuma, nem relevância nenhuma para o mundo, porque você é igualzinho a eles. E assim, aí é que eu estou dizendo isso, que cara, é muito a minha adolescência, então nem sei se isso aí está no esquema hoje. Mas são as duas questões. E aí a Bíblia trabalha com a perspectiva de que nós somos peregrinos. Ou seja, nós estamos de passagem. E aí você fala, não, Rodrigo, mas se a Bíblia diz nós estamos de passagem, cara, então assim, dane-se, o que importa é o lugar para onde a gente vai. E aí que a gente vê que não. Porque a gente está de passagem, mas a gente está com essa passagem envolvida por um propósito de anunciar as verdades de Deus ou viver as verdades de Deus de uma maneira que impacte as pessoas que estão ao nosso redor. Então, quando eu olho para isso, essa pequena introdução, eu falei, cara, eu vou de novo em Atos, porque eu acho que algum tempo atrás eu falei em Atos 3, se eu não estou enganado, e aí hoje, como a gente leu, eu queria ver Atos 17, mas antes de ver Atos, não sei se você consegue ver aí, cara, só para você ter uma ideia, o livro de Atos ele é fantástico, ele trabalha períodos, e esses períodos são importantes de você entender, porque meio que Jesus deixa, após a crucificação, ressurreição, Jesus fica mais ou menos uns 40, 50 dias aí. E aí, de repente, Jesus reúne os discípulos e diz, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, os confins da terra. E aí ele sobe, e aí os discípulos ficam meio sem entender o lance e tal, mas fala, beleza, vamos aceitar, porque não tem mais como puxar o pé de Jesus e qualquer coisa assim. Isso em Atos 1. Em Atos 2, o Espírito Santo vem e reveste a igreja para que a igreja continue sendo o que Jesus fez.
Ou seja, a igreja passa a ser agora essa roupa de Jesus. Então, por isso que o Espírito Santo vem e habita dentro de nós. Porque não é uma coisa assim, ó, eu estou aqui do teu lado. Não, não, é dentro de você. Você vai continuar seguindo os passos de Jesus. E aí é maravilhoso, se você conhece um pouquinho esse livro de Atos, porque assim, é uma narrativa de um Jesus que continua presente na igreja. Através da igreja e às vezes apesar da igreja. Porque Atos também é um livro que revela umas tensões que você fala assim, agora vai dar ruim. Mas aí o Senhor, com muita graça, vai lá e faz que mesmo quando parece que vai dar ruim, vai dar bom e o Senhor vai continuar triunfando pela coisa. Só que chegou um momento ali em Atos 12, que uma galera que não era de origem judaica ou coisa assim, começou a se converter. E a galera falou, não, mas peraí, não é para vocês, é só para a gente. Aí você fala, não, mas isso aconteceu. Pedro teve uma baita crise espiritual, pessoal, o que quer que seja, porque ele falou, não, tem gente se convertendo e assim, cara, o que a gente faz? E aí, para resumir a história, é como se o Senhor tivesse chamado um homem chamado Apóstolo Paulo. E o Apóstolo Paulo é esse personagem que toma conta de quase todo o livro de Atos, porque é o cara que não tem rodeios, assim, do tipo, não. É o cara que, assim, geralmente ele sempre está certo. Todos os outros discípulos quase sempre vão fazer bobagem, mas o Paulo é difícil de Paulo errar. E aí, então, ele entra na história, ele fala, não, é isso mesmo, cara, o Senhor é o Senhor, não é só o Senhor dos judeus, é o Senhor do universo, então, todas as nações precisam ouvir a palavra do Senhor, as boas novas que o Senhor colocou nas nossas mãos. E aí, cara, não sei se dá para você ver, mas a vida do apóstolo Paulo em Atos, ela é marcada por 3 viagens missionárias. Cara, é que eu não coloquei o mapa porque não ia dar para ver, mas se você é um old school e você está com a sua Bíblia antiga aí, lá no final tem os mapas, sabia? Cara, é muito legal, porque geralmente vai ter lá as viagens do apóstolo Paulo. Esse cara é sinistro o que ele fez pelo tempo em que ele vivia. E aí na primeira viagem ele passou por esses lugares, na segunda ali e na terceira lá. E aí então, o que eu queria ver com vocês é esse apóstolo Paulo quando ele chega em Atenas. Porque assim, deixa eu já antecipar uma coisa importante. A ideia não é você sair daqui e falar assim, cara, então eu já entendi, eu acho que eu tenho que largar o meu emprego, largar tudo e ser um proclamador do evangelho de rua. Cara, pode ser que Deus te chamou para isso e tá tudo bem. Mas o que eu queria que você percebesse aqui é algo mais relacionado do tipo as coisinhas que acontecem com o apóstolo Paulo e como essas coisinhas elas são importantes para a gente ter experiências parecidas com Paulo em Atenas no nosso contexto. Não é na mesma dimensão, você não vai ser chamado para um areópago, eu acredito, não vai ter um lance como aconteceu aqui. Porque às vezes as pessoas dizem, não, a gente tem que viver isso. Não, peraí, cada um de nós aqui tem família, tem trabalho, tem uma rotina. Mas tem 3 coisas que eu percebi aqui nesse texto que eu falei, cara, isso daqui pode acontecer com a gente em qualquer lugar e precisa acontecer com a gente em qualquer lugar e eu sei que isso vai ser muito necessário para a gente começar a desfrutar de ocasiões como essa. Às vezes pode ser nesse nível, mas às vezes num nível pequeno, mas que precisam acontecer. Então, se você está ligado aí comigo, vamos começar a olhar esse texto e ver algumas coisas legais aí. O texto então começa dizendo assim, enquanto esperava por eles em Atenas, esperava por quem? Paulo está esperando Silas, tem uma galera que ficou lá, o Paulo já foi. Cara, o Paulo sempre sofre, assim, ele vai passando, ele vai pregando, vai ter gente que gosta, vai ter gente que odeia. Aí ele pode ser apedrejado, ele pode receber chibatada, ele vai ser menosprezado. Tipo, não é fácil o caminho do apóstolo Paulo. Então, por isso que você tem que olhar para as viagens e falar, cara, esse cara não desiste fácil mesmo, porque na primeira ignorância que eu sofreria, eu já tinha abandonado tudo isso e de não, deixa quieto, não é para mim. Então ele está esperando pelos parceiros deles que ficaram lá, porque ele saiu vazado de Bereia. E aí o texto diz então, enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Isso aqui é o nosso cenário, é o começo do texto.
Enquanto esperava. Eu acho massa essa ideia de esperar. Porque assim, eu não sei se você tem facilidade para isso. Cara, embora seja meio difícil, mas eu tenho. Você consegue esperar sem fazer nada? Porque geralmente não existe mais esperar pra gente. Você sempre está fazendo alguma coisa. Você fala, não, eu espero, mas eu estou olhando o celular. Não, então você não sacou a ideia. Esperar do tipo assim, cara, não está fazendo nada. Esperar esperando. Eu consigo, eu tenho essa... Eu não sei se isso é um dom, uma maldição, mas eu consigo não fazer nada. Tipo, ficar olhando para nada enquanto eu estou esperando. Não fazer nada. E quando a gente pensa em esperar, geralmente a gente sempre pensa numa espera do tipo perder tempo. Do tipo, cara, não, só estou esperando. Pedi o Uber, só estou esperando aqui, 5 minutos. O Lazarento cancelou, vou pedir o outro e tal. Geralmente, a nossa espera, ela sempre é uma espera meio vazia. A nossa espera, ela sempre é uma coisa do tipo, cara, não existe propósito nenhum aqui nessa espera. A nossa espera, ela nunca é algo que você fala assim, não, mas peraí, pode acontecer alguma coisa aqui. Não, passa logo, chega logo, o ônibus, o que é que chega. E o que eu queria que você percebesse é que todo esse episódio acontece dentro de uma espera. Ele só está esperando. Imagina ele sentadinho no pão do ônibus, esperando, aí ele começa a olhar para Atenas. E aí, de repente, o texto vai dizer que ele começa a ver que a cidade estava cheia de ídolos. Algumas pessoas dizem que Atenas, ela tinha mais ou menos 2 ídolos por cidadão. 2 ídolos por habitante. Então, assim, cara, deveria ser uma coisa sinistra do quantos ídolos deveriam ter ali na cidade, assim. Aliás, eu não tenho vontade nenhuma de conhecer Israel. Não é um menosprezo meu. Mas eu morro de vontade de conhecer todos esses lugares que o apóstolo Paulo passou. Se um dia você quiser, a gente vai na caravana do Hernandes Dias Lopes para aprender algumas coisas lá. Mas isso aí fica para um outro momento. Enquanto você guardar uns 50 mil também para conseguir. Mas o que eu queria que você percebesse é que essa palavrinha, eu espero, mas eu estou vendo, é a grande sacada do negócio. Porque o ver de Paulo tem a ver com perceber, tem a ver com considerar, tem a ver com um olhar clínico daquilo que está ao meu redor. Eu não estou só assim, caramba, cadê o Silas? Não chega nunca. Cadê o Timóteo? Cadê o pessoal? Não é um negócio assim. É um olhar de que Paulo está envolvido com o seu tempo. Paulo, ele espera, mas o seu olhar, o seu coração, a sua mente não desliga do contexto em que ele está vivendo. E aí eu acho que a gente entra numa coisa muito complicada. E às vezes, eu me lembro que quando eu pensava sobre isso, e às vezes até falava com a igreja, eu falava, cara, é que às vezes eu sofro demais com algumas coisas assim que eu vejo ao longo da cidade, e sinceramente eu não encorajaria ninguém a guardar as coisas como eu guardo. Mas, por exemplo, você está vindo para a igreja, e aí 5h40 você está aqui na avenida que acho que chama Holanda, e aí você para no sinaleiro, a gente está brincando dentro do carro, geralmente passando raiva com alguma coisa e tal, né? Faz parte. De repente você olha para o lado, você vê uma mulher, aparentemente em situação de rua, com 2 crianças, uma no carrinho, uma do lado do carrinho, comendo um pão seco. Cada um com um pão na mão. Aí você pega, você olha, você para e diz assim, cara, não era para ser assim. Tipo, não era para eu passar com isso e às vezes nem perceber. Mas a gente às vezes nem percebe. Às vezes isso nem já não nos machuca mais. E por um outro lado, eu não quero que você seja como eu, porque eu vou guardar essa mulher na minha vida por muito tempo. Porque eu ainda conheço gente, eu lembro de gente que eu fico pensando, cara, o que aconteceu com aquele pessoal de 15 anos atrás? E eu fico angustiado, me sinto sufocado, porque eu fico pressionado dizendo... Porque às vezes eu vejo demais e eu guardo demais.
E o apóstolo Paulo é um tipo de cara que olha para isso, ele diz, cara, eu estou vendo o que está acontecendo ao meu redor. E mais do que a gente às vezes vivenciar isso, obrigado, Rafa, é às vezes a gente experimentar o não ver, porque a gente vai vivendo uma vida não de espera, mas de correria, que a gente já não consegue ver as coisas que estão ao nosso redor. E aí eu estava consultando uma psicóloga online, falei, cara, será que existe uma diferença entre olhar e ver? E aí eu até ia tirar essa dúvida com a Nanda, outros psicólogos que tinha aqui antes, mas não deu tempo. Mas ela disse que sim, então se ela disse que sim, eu falei, então eu vou replicar. Que ela falou, existe uma diferença. Ver é longe, olhar é perto. Não sei se é um conceito que ela inventou ou se é uma coisa popular. Mas eu achei interessante, porque para ela diz assim, ver é aquela coisa, não, eu vi o pessoal da igreja. Mas olhar é você perceber as pessoas, cada uma que estava na igreja. Cara, não vou entrar no mérito se isso aqui é loucura ou não. Mas eu sei que é o seguinte, Guimarães Rosa tem uma frase que ele diz assim, o correr da vida embrulha tudo. Às vezes a vida é tão corrida que fica tudo embrulhado. E aí a gente só vê, mas a gente não olha. A gente só percebe, mas a gente já não sente. A gente até sabe que existe, mas, cara, eu não quero ficar depois de madrugada acordando e falando, cara, onde que aquela mulher com aquelas 2 crianças está nesse exato momento? Isso dói, isso machuca. Mas eu queria dizer para você uma coisa. Às vezes a gente fica esperando demais, e isso, por motivos óbvios, não é errado, que o Senhor fale algumas coisas no nosso coração. Mas deixa eu encorajar você a pensar no seguinte, Deus fala muito ao nosso coração quando a gente começa a olhar para o nosso contexto. Deus pode falar muito e nos colocar em coisas extraordinárias e às vezes até que você não queria que tá. Quando você começa não só a ver, mas olhar o lugar onde você está vivendo. Só para você ter uma ideia, a história de Neemias começa com isso. Aparece um cara lá, a gente não sabe se é irmão de Neemias de verdade ou irmão de etnia. E ele chega, e aí o Neemias chegou, me diz um negócio, como é que tá com o pessoal lá que não foi para a Babilônia, em Jerusalém e tudo mais? E o cara fala, mano, tá todo mundo devastado. E todo o decorrer do livro acontece por causa do quê? Porque o Senhor apareceu para Neemias e diz, vai lá reconstruir os muros. Não, porque ele fez uma pergunta. Então, quando eu digo para você também olhar ao teu redor, ou estar mais envolvido com o teu contexto, não é só para você olhar, mas às vezes é bom perguntar. Eu tenho um negócio que eu perdi agora na Uber, mas eu vou retomar. Geralmente eu nunca pergunto tudo bem, porque tudo é muito. A Tony fica achando que eu sou tonto quando eu falo isso. Mas tudo bem é muito mesmo. Ninguém vai falar, não tá. Agora, quando você pergunta, e aí, como vai? Cara, as respostas são diferentes. Geralmente, se eu já falei isso para você, você me perdoa. Se eu falar tudo bem, é porque eu não quero saber. Agora, se eu perguntar, como vai? Cara, poxa, foi um dia estranho. Muitas coisas podem acontecer quando a gente começa a olhar ao nosso redor. Um teólogo muito famoso, todo mundo já falou que falou essa frase, e esse cara falou essa frase num contexto bem esquisito, mas ele diz que o cristão ele tinha que estar de um lado com a Bíblia na mão e do outro lado com um jornal. E assim, é bem polêmico, mas eu vou pelo caminho mais simples, né, do que eu interpreto isso para a gente hoje. A gente tem que estar com a Bíblia na nossa mão, mas a gente tem que estar com o nosso contexto também na outra para a gente conseguir entender o que o Senhor está nos chamando a fazer e nos convidando a vivenciar. Porque tudo isso só está acontecendo porque Paulo está esperando, mas não é uma espera passiva. É uma espera atenta. E aí a segunda coisa que acontece com ele é que ele não apenas está atento, mas enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia
de ídolos. Porque também não adianta só ver. Não adianta só sentir. Tem que ter um sentimento aí. E o sentimento de Paulo foi o quê? Indignação. Cara, quando você olha para essa palavra, a ideia aqui é que Paulo teve uma convulsão diante dos ídolos da cidade. Ou convulsão você não consegue se controlar. Eu não sei, não tive, mas assim, quando eu assisti o filme do cara do Joy Division, o Ian Curtis, o cara tava assim, de repente caía no chão e sinistro. Cara, a ideia é que esse apóstolo Paulo olhou para tudo aquilo e ele falou assim: eu não consigo ficar quieto diante de tudo isso. Eu não consigo me controlar diante de tudo isso. Tem uma coisa se movendo, uma força que nasce dentro de mim, que eu tô olhando para isso, cara, não é possível. Esse tanto de ídolos, esse tanto de coisa. E aí eu pergunto para você, o que é um ídolo? Porque você fala assim, é mesmo, né, Rodrigo? Poxa, o apóstolo Paulo chegou lá, viu aquele monte de santo, aquelas coisas assim, e falou assim, nossa, que coisa feia o pessoal fazendo. Cara, não vá por esse caminho. O Tim Keller, ele tem uma boa frase que ele diz assim, o que é um ídolo? É qualquer coisa mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que é mais importante. Ou assim, pense no seguinte, se eu pergunto para você, o que é... Pense numa coisa que você não consegue se imaginar sem. E aí se você fala assim, o Grêmio ganhando de 2-0 do Atlético, que coisa maravilhosa aqui. E você vê, olha como o Rodrigo é um homem de fé. Eu ia no jogo, falei, vou pregar, não vou. E se teve gente aqui que vai ouvir depois isso aqui, foi bem feito que perdeu, que eu sou o único gremista daqui. Foi por isso que perdeu. Mas o que acontece? Se tem alguma coisa que você fala assim, cara, eu não consigo me imaginar sem isso. Cara, pode ser que às vezes não tenha uma maldade, mas começa a olhar, porque talvez tenha uma raiz idólatra aí. E aí o Tim Keller diz, então qualquer coisa que é mais importante para você do que Deus, tudo que ganha o seu coração, a sua imaginação, mais do que Deus. O que você está pensando? Quanto que de Deus entra nos seus pensamentos ao longo da semana? É tudo que você busca para lhe conceder aquilo que somente Deus pode dar. Um ídolo é qualquer coisa que você olha e diga do fundo do seu coração, se eu tivesse isso, então a minha vida teria significado e eu saberia que tenho valor, que encontrei significado e segurança. Cara, isso aqui, como diria o João Calvino, não nem cabe em mim o tanto de ídolo que tem, porque o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Você arranca um, já vem outro. Você já coloca outro no lugar. Aí você luta anos contra um, você fala, beleza, Deus, super, você acabou de colocar outro. Só vai mudar o nome. Mas a coisa vai estar ali. E qual que é o nosso problema? Aí vem o meu pastor favorito, Paul Tripp, e aí se você reparar tem uma... Cara, esse cara pra mim... Eu tenho vontade até de chorar, de tão genial que eu acho ele. Que ele diz assim, é que ele tem um lance de pregar pro coração, e eu amo isso. E o Paul Tripp, o pastor mais estiloso do mundo para mim, ele diz assim, o pecado é um roubo moral, porque todo pecado rouba a glória de Deus e coloca qualquer outra coisa no lugar dele. Mas o pecado também é um adultério, porque quando você peca contra Deus, você deixa de dar o amor devido a Ele para amar outra coisa no lugar dele. Cara, isso aqui é muito forte. O que é a idolatria? Qual que é a essência da idolatria? Você está roubando a glória de Deus e colocando qualquer outra coisa no lugar. Você está se deitando com um ídolo ao invés de se relacionar com Deus. Então, a minha pergunta aqui é, cara, por que Paulo está tendo uma convulsão diante da idolatria de Atenas? Não é só porque ele viu os ídolos e falou, poxa vida, olha, fazendo imagens, quebrando o mandamento do Senhor, o primeiro, o segundo e tal. Não, o que está acontecendo aqui é que o Paulo olhou para a cidade e falou, cara, essas pessoas estão menosprezando e roubando a glória de Deus. E aqui que eu tenho que entrar num caminho que a gente ficou cantando as primeiras canções que o Tony colocou e eu achei maravilhoso, porque era exatamente isso. Se tem uma coisa que a gente talvez precise resgatar mais, é uma compreensão mais profunda a respeito da glória de Deus. A glória de Deus.
quem Deus é, e a sua glória, e essa contemplação, e toda essa imagem que a gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração, da grandiosidade de Deus. Porque se você tem isso, você pode ter certeza que quanto mais você tiver essa compreensão santa e profunda da glória de Deus, e aí você vai olhar para os homens e para a cidade, você vai começar a ver a glória de Deus sendo menosprezada e roubada, você vai ter uma convulsão santa também. E talvez esse é o nosso caminho do porquê às vezes a gente não se sente tão indignado com as coisas injustas. Porque às vezes a gente olha e fala assim, caramba, poxa vida, olha que injustiça. Está ali pedindo no sinaleiro com 3 pedaços de pão, com as crianças. Poxa vida, né? Tinha que ter uma casa. Cara, não é só isso. Você tem ali 3 pessoas, uma mulher com 2 crianças, que é a imagem e semelhança de Deus. E o que isso significa? É um ser humano que foi criado para estar caminhando com Deus, com as crianças na igreja no domingo à noite, não no sinaleiro, sei lá, com família, com casa, tudo isso. Mas são pessoas que foram criadas com o propósito de se relacionar com Deus e aparentemente não estão. Então, quando você olha para isso, você fala, cara, o tanto de gente, né, dentro da nossa cidade, e que às vezes você olha vivendo uma situação caótica, em situação de rua, não é só, caramba, eles precisavam ter uma casa e um trabalho. Cara, eles foram criados para um propósito de se relacionar com Deus, eles não estão fazendo isso, então eles estão roubando a glória de Deus. Então, o maior fator para a gente começar a olhar com profundidade é entender que a glória de Deus está sendo roubada quando o homem criado à imagem de Deus não dá glória a Ele. Então, deixa eu tentar colocar isso de uma maneira mais fácil, com 3 citações do John Piper, porque olha só essa citação do Piper. As missões não representam algo fundamental na igreja. Missão não é fundamental. A adoração, sim. A adoração ou a preocupação com a glória de Deus é o combustível e a meta da evangelização ou das missões. Assim, a proposta não é vamos ter uma igreja evangelizadora, não. Vamos ser uma igreja que leve outros a adorar esse Deus. Olha a outra citação. É a meta das missões a glória de Deus ou a adoração, porque nelas, simplesmente, procuramos levar as nações ao júbilo inflamado da glória de Deus. Então, o alvo das missões é a alegria dos povos na grandiosidade da glória de Deus. Cara, você está vendo como muda a perspectiva? Poxa, a gente quer que haja adoradores. A gente quer que pessoas desconectadas se conectem a Deus. Não é só ter uma casa, ter uma comida, ter um bom casamento ou uma boa vida solo. Não, isso faz parte. Mas o alvo principal é pessoas que adorem, que restaurem essa imagem e se relacionem com esse Deus. E aí, por isso que o Piper diz o quê? Que o aspecto mais difícil da evangelização ou das missões é colocar Deus como centro na vida da igreja. Por quê? Se as pessoas não se prostram diante da grandeza dele, como podem ser enviadas com a mensagem vibrante do evangelho de que grande é o Senhor e muito digno de ser louvado e temível mais do que todos os deuses? Cara, então assim, para a gente corar de vergonha com Daniel, por que a gente às vezes tem tanta dificuldade de transmitir, de vivenciar, de testemunhar dessa mensagem maravilhosa, de vestir essa roupa de Deus? Não é porque a gente tem algumas coisas que são só desculpas. É porque a glória de Deus já não está mais inflamando o nosso olhar, o nosso coração, a nossa mente e provocando uma reação de convulsão diante daquilo que não glorifica ao Senhor. Então, aqui que mora o nosso grande problema. Porque quando o Senhor ele foi conhecido da igreja, quando o Senhor foi o nosso conhecido e a sua glória encheu o nosso coração, convulsão vai ser a única resposta que a gente tem quando a gente vai sair ao longo da segunda-feira de manhã. Porque tem muita coisa roubando a glória de Deus. Às vezes fora, mas dentro de nós também. Então essas coisas
precisam ser trabalhadas dentro do nosso coração. Então veja só, o apóstolo Paulo, tudo porque ele olhou a idolatria, teve uma convulsão, e olha só como a história vai desenrolando para o final. O verso 17 começa com por isso. Cara, por isso que, depois dele ficar esperando, depois dele ver, depois dele convulsionar, por isso ele faz o quê? Discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Ele vê a idolatria, ele sente a indignação, e o que ele faz? Ele proclama. E aí o texto vai dizer que ele proclama em 2 lugares, na sinagoga. Sinagoga é interessante porque o argumento de Paulo aqui era mais conceitual teológico. Era assim, peraí, deixa eu mostrar porque Jesus é o Messias e vocês têm que crer nisso. Na praça, a praça principal, é curioso que dentro desse contexto, é o lugar das grandes discussões filosóficas. Então o apóstolo Paulo está até misturando filosofia com Cristo, na simplicidade da mensagem do Evangelho, num lugar de super intelectuais. Por quê? Porque ele convulsionou ali atrás. Ele fala, cara, não me interessa onde eu estou. Porque eu não sou o tipo de pessoa que apenas reprova. Eu sou o tipo de pessoa que proclama. E aqui que entra numa outra coisa pra gente também. Quantas vezes a gente vê um monte de coisa errada? Poxa, dentro das minhas crises experimentais, eu via as 3 pessoas ali, a imagem e semelhança de Deus, mas passei reto e vim para a igreja. Legal saber disso. Pode ser que ao longo da semana eu lembre de orar por eles, mas às vezes eu falo, mas o que eu poderia fazer nesse contexto? Como eu poderia reagir? Mas a gente às vezes também, quando a gente não enxerga nada, às vezes a gente enxerga, mas a gente também toma outros rumos. E geralmente poderia esperar chegar o Silas, o Timóteo aqui e falar assim, caramba, que cidade impiedosa, né? Cheia de ídolos e tudo mais. Pô, vamos embora daqui? Que lugar esquisito, tem uma energia esquisita, né? Esses negócios estranhos. Cara, para Paulo não rola isso. Paulo é o cara que confronta. Porque ele não apenas reprova, mas ele... Cara, eu preciso anunciar. Não basta só ter uma convulsão. Porque geralmente a gente faz isso. Se a gente se sente confrontado com alguma coisa, esse é um bom texto para dizer, cara, não tenha medo, não. Até porque, embora Paulo está numa sinagoga e numa praça filosófica, a mensagem do Evangelho é muito simples. E já já você vai ver como é simples. Mas antes, olha aí, ele começa a dizer uns nomes aqui, ó. Verso 18. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. E alguns perguntavam, o que você está tentando dizer, esse tagarela? O que esse cara está falando? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Cara, só um panorama rápido. Os epicureus eram uma galera que eles tinham um lance meio materialista da coisa, assim. É essa coisa do prazer agora. Essa coisa que às vezes... Até eu lembro quando eu estudei algo disso no seminário, foi uma coisa que eu falei, não, mas eu concordo com isso também, eu não quero fazer coisas que não dão prazer. Só que os caras aqui eram extremo no negócio, assim, cara, você tem que ter prazer em tudo. Falei, então, peraí, trabalhar então já não vai rolar, porque já não, às vezes não tem prazer. Então eles têm essa filosofia. Os estoicos eram os caras que usavam muito a razão da coisa. E até tem algumas cartas que a gente chama de apócrifas, que não entraram na Bíblia, porque a galera falou isso aqui é esquisito, que é Paulo trocando, supostamente Paulo trocando cartas, se eu não estou enganado, com Sêneca. Aí eu já lembro que eu li isso, eu falei, cara, que curioso. Mas é uns caras meio do tipo assim... pô, Deus está em tudo e coisa e tal. Um lance meio assim, bem grosseiramente resumindo. Então, eram filósofos, pensamentos da época, que tinham esse lance bem materialista, ou esse lance bem do prazer agora, ou essa coisa da razão, ou essa coisa do Deus em tudo. Então, assim, cara, é mais ou menos a galera que é religiosa, assim, dos nossos influenciadores. Essa coisa meio Deus, energia,
essa coisa. Cara, desculpa dar esse exemplo, é bem brega, mas eu lembro muito disso do pessoal orando no BBB, cara. Eu falei, mas que o pessoal tá orando no BBB? Tá. Que esquisito, pelo amor de Deus. Eu não tenho problema, mas estranho, não sei, não combina, ou faixa 100% de Jesus, esse tipo de coisa, assim, essa coisa meio, cara, pode viver com Deus ou essa energia, mas assim, de qualquer jeito. Tanto que quando eles olham para Paulo, eles falam, cara, quem que é esse cara, esse tagarela? Isso aqui é uma coisa meio menosprezando, assim, é como se fosse um passarinho que fica bicando aqui, ali e tal, mas não chega em lugar nenhum. Então eles olham para esse Paulo e dizem, cara, esse cara está anunciando uma mensagem, mas ele não é intelectual. Porque ele está falando de Jesus, falando de ressurreição. Que negócio é esse? E aqui eu acho maravilhoso, porque a nossa mensagem, ela sempre é muito simples. Bom, eu não sei se eu deveria falar isso, mas eu consegui um emprego. Não que eu não tinha, mas estava bem chatão, cara, fazer Uber aí depois que subiu o combustível. E aí, na entrevista de emprego, que eu vou ser da equipe pastoral ali do Marcelino, né, e do Cajuru, do complexo hospitalar que tem ali, do Marista da galera e tal. Aí, na entrevista que eu tava, pô, só falta o pessoal abrir e ver esse negócio aqui e falar assim, ó, a gente vai te descontratar, porque você falou da gente publicamente. Contando a minha experiência lá em São Paulo, cara, de capelania, um monte de coisa, a mulher falou, nossa, que coisa curiosa, assim, porque esses dias a gente estava fazendo a visitação dos quartos e tinha uma travesti lá. E assim, você falou que a gente tem que chamar ela de travesti, tratar como ela, e a gente já nem sabia o que falar, como fazer, como anunciar. E eu falei assim, caramba, cara, não, eu acho que a única coisa que você tem que se preocupar é esse nome de tratamento, que isso é muito importante para você já não fechar uma porta. Mas a mensagem é a mesma mensagem que eu falaria para você, assim, porque a mensagem do Evangelho, ela não categoriza as pessoas, ela não fragmenta as pessoas, assim, ela é sempre simples. Pô, Jesus morreu por você porque você é um miserável que está indo para o inferno. Tipo, é só isso. E agora ele quer que você se arrependa e caminhe com ele. Olha que mensagem boa. Só isso. Você está indo para o inferno porque os seus pais lá no passado decidiu pecar e aí trouxe essa desgraça para toda a humanidade, essa mancha do pecado. E aí o Senhor veio para nos reconectar com Deus e agora em Cristo Jesus você pode se relacionar com Deus. Cara, não tem que ter A mensagem sempre é simples, aonde quer que você esteja. Porque às vezes você vive uma crise falando, poxa, eu queria poder conversar com alguém, que às vezes alguma pessoa pergunta para mim alguma coisa, ou quer falar, ou começa a abrir algumas coisas. Cara, eu sei o que falar, mas eu não sei. Cara, a mensagem sempre é muito simples. Ainda que as pessoas falem, não, mas você é simples demais, você não é tão inteligente, né? Cara, não se sinta mal, porque o apóstolo Paulo também foi chamado de burro. Cara, o que esse tagarela está falando? Fica bicando aqui e ali. Não, cara, a nossa mensagem ela é tão simples que até quando Paulo escreve para Corinto, ele fala, ó, a mensagem ela é simples mesmo, porque não tem sabedoria humana, é totalmente o Espírito Santo interagindo na tua simplicidade de fala e testemunho. E aí, para você ter uma ideia, o negócio foi tão sinistro que eles pegaram o apóstolo Paulo, levaram para um lugar chamado Areópago, que era uma espécie de tribunal da época, meio que um conselho da cidade, e eles chegaram assim, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos trazendo ou nos apresentando algumas ideias estranhas, e queremos saber o que elas significam. Pois todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não cuidavam de outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. O apóstolo Paulo está sendo acusado de levar coisas estranhas às pessoas. Eu queria que você gravasse isso no teu coração. A mensagem do Evangelho, o nosso testemunho, a nossa vida, ela tem que sempre soar estranho para a nossa cultura. Cara, nunca pode ser uma coisa assim onde as pessoas falam, poxa, sempre tem que ter uma coisa que desperte, entendeu? Mas isso aí é meio que uma contracultura do que a gente aprende, acredita, da cidade, dos nossos valores.
E aí tem uma citação tirada desse texto, que o Dallas Willard diz assim: os ensinamentos de Jesus, e ele está falando sobre o Sermão do Monte, mesmo mutilados e fragmentados, têm um poder incrível de perturbar os sistemas humanos, incluindo os que afirmam ser os seus proprietários. Ele é o desajustado, e isso está à disposição de todos aqueles que o procuram. O que ele está dizendo? Que, na verdade, a mensagem de Jesus, ela soa estranho, porque é uma contracultura à nossa cultura. Caminha na contramão de tudo aquilo que se diz e ensina. Pô, não, mas eu não sei. Então, pega a sua Bíblia e abra depois, na sua casa, não agora, Mateus, e leia o capítulo 5, 6 e 7, que é o grande resumão do que significa ser um discípulo de Jesus. E aí já começa, feliz pra caramba é quem chora. Mais do que feliz é quem é perseguido. Não, mas tá errado, Jesus. Acho que o Senhor confundiu, ou Mateus escreveu errado. Não, é isso. São essas coisas. Se alguém te obriga a caminhar 1 quilômetro, ande 2. Se alguém for te assaltar, pega a sua blusa e fala assim, tô aqui, para você vestir, para não passar frio quando você for assaltar outras pessoas. Jesus, acho que ficou um pouco desatualizada essa parte. Cara, é uma contracultura total. E o que é mais legal, passa para mim, Cláudio, fazendo um favor. A galera não falava de outra coisa a não ser a mensagem de Jesus e a sua ressurreição. Tipo, a fofoca da cidade era o quê? Cara, tem um cara falando de um tal de Jesus aí. E esse Jesus ainda ressuscitou. Eu acho legal isso, porque, assim, por um outro lado, sabe que, às vezes, num sentido muito cuidadoso, a igreja ela não apenas responde perguntas, tá? Às vezes, a igreja ela levanta perguntas. Porque, às vezes, a gente, principalmente quando a gente é líder, pastor ou coisa assim, parece que tudo que acontece existe uma pressão onde as pessoas falam, e aí, o que você acha disso? Cara, eu não acho nada, eu acho que é um tonto quem colocou esse negócio, ou tonta, porque eu não sou refém da cultura, não. Se eu tiver opinião, beleza, mas assim, eu não sou refém de uma cultura. Mas é interessante também como a gente, às vezes, tem que ser chamado a ter, ou estar envolvido com as discussões atuais. Porque, assim, num tempo não muito distante, ainda era discutido, assim, num contexto bem diferente do seu, se você poderia ter uma bateria na igreja ou não. E aí você fala assim, nossa, Rodrigo, existia isso? Não, existe. Ainda existe isso. Não, mas o pessoal se reuniu lá e falou que bateria é profano. Sinto muito. Vem morar aqui em Curitiba que tem um caminho melhor. Mas a grande questão aqui é como Paulo está pregando no lugar mais importante do seu tempo, com a linguagem adaptada para essa galera. E aí, Cláudio, para a gente caminhar no fim, senão você já cansa. Peraí, o verso 22, um anterior, Cláudio. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, veja isso daqui comigo. Atenienses, eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Veja que ele não é o cara que fala assim, o Senhor está mandando dizer, está todo mundo errado. Cara, se ele já faz isso, já fechou a porta. Na verdade, a gente poderia gastar um mês olhando para esse sermão, esse resumão do sermão do Paulo, porque olha a sensibilidade desse homem. Eu vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. E às vezes você vai lidar com gente que vai ter um monte de coisa de religiosa estranha, mas você não precisa ser o cara ou a mulher que vai chegar, cara, legal, eu estou vendo que você está buscando, você já está num bom caminho. Pois andando pela cidade, eu observei cuidadosamente os seus objetos de culto e encontrei até um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Deixa eu repetir essa parte, aí você presta atenção mais um pouquinho aqui, se esforça um pouquinho. Eu encontrei um altar com essa inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio.
Cara, isso aqui parece uma coisa muito errada. O Paulo, ele vai para Atenas, ele olha, ele vê um altar escrito ao Deus desconhecido, ele fala, eu vou falar desse Deus que vocês não conhecem. Isso aqui é uma sacada, e eu vou usar o termo assim, do meu coração. É uma sacada da desgrama, que eu fico assim, cara, miserável, como é que ele achou isso? E aí se você fala assim, caramba, que sacada. Eu vou indicar para você um livro chamado Fator Melquisedeque. É o meu segundo livro favorito. Primeiro é Bíblia, depois é o Fator Melquisedeque. Esse livro ele trabalha uma perspectiva de como Deus vai deixando ganchos ao longo da história, dentro da nossa cultura. E esses ganchos são as oportunidades para você chegar lá e responder e falar assim, opa, aqui está o lance. Só um resuminho, quando Jonas sai da boca do peixe, ele não sai e a galera ouve a mensagem e a galera acredita por si só. Existia uma cultura de que aquele povo, os ninivitas, aguardavam um profeta que viria no nome do Deus deles e daria uma mensagem de dentro da boca do peixe. Deus usou essa parada para falar assim, cara, é aqui a nossa oportunidade. Ele só pegou e mudou o sentido. O que está acontecendo aqui é o seguinte, o livro, ele diz que mais ou menos em 600 a.C., quase assim antes desse episódio, surgiu uma praga muito letal ali, que atingiu Atenas. E a galera estava morrendo, sofrendo um tanto, assim. E aí, de repente, os caras falam assim, cara, os deuses estão indignados com a gente. Os deuses olharam para a gente e falaram assim, vão matar todo mundo. Até porque os deuses gregos, eles têm poder divino, sentimento humano. Então, se Zeus acordar um dia e falar assim, cara, dormi mal, vou arrebentar com todo mundo, ele tem o poder de Deus, então ele arrebenta com todo mundo no conceito deles. E aí o que aconteceu? Os atenienses chegaram e chamaram um cara chamado Epimênides. Esse cara chamado Epimênides, ele era meio que um profeta, poeta, um lance meio assim. E eles falaram assim, cara, a gente está todo mundo morrendo aqui e a gente tem que dar um jeito de saciar a ira dos deuses contra nós. E aí o Epimênides falou, então vamos fazer o seguinte, vamos tentar descobrir qual é o Deus que está indignado contra a gente. E aí não rolou. Eles falaram, mas a gente tem muitos deuses. Aí a história diz que os caras pegaram um monte de animaizinhos fofos, colocaram sobre a montanha, e aí eles soltaram os animais, cheios de deuses, né? De que cada deus tem o seu lugar lá. E aí, aonde a ovelhinha descia e ela parava aqui, essa ovelha está perto do templo de Afrodite. Os caras sacrificavam o bichinho para Afrodite. Perto de Zeus, perto não sei o que lá. Tu tem que lembrar dos Cavaleiros do Zodíaco para lembrar dessas coisas. Aí, o que aconteceu? Teve umas ovelhas que pararam perto de nada. Aí os caras levantaram um altar e disseram o quê? Ao Deus que nós não conhecemos. E a gente sacrifica o animalzinho a esse Deus que a gente não conhece. 600 anos antes de Cristo, o Senhor preparou esse evento para que Paulo chegasse agora e dissesse assim, eu estou aqui para revelar o Deus que vocês não conhecem, mas adoram. Sacada da desgrama. E aí ele vai descrever. Eu não vou ler porque a gente leu no começo, eu não quero gastar tempo. Mas olha só, o que Paulo vai dizer? Passa para mim por favor, Cláudio. Ele vai dizer, esse Deus é o Deus criador, esse Deus é o Deus sustentador, mais um. Esse Deus também não é só criador e sustentador, que criou todas as coisas, inclusive tudo que há em vocês. Não apenas está sustentando, mas ele também quer ser conhecido por vocês, para que vocês o busquem. E aqui, mais uma vez, o apóstolo Paulo faz um lance sinistro, porque ele usa duas frases de escritos dos poetas gregos. Ele usa... pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se você já usou isso para alguma coisa, essa é, segundo os relatos, é uma frase do próprio Epimênides, um poeta, profeta, como você quiser chamar, grego, de um livro pagão. E aí o Paulo fala, essa galera não conhece
a Torá, não conhecem o nosso Antigo Testamento. Então eu não vou usar a Bíblia com eles. O que eu vou usar? O que eles conhecem. Então Paulo pega um trecho de um livro pagão, usa para ensinar eles dizendo, porque nele vivemos, nos movemos, existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês. Que poeta? Aqui possivelmente é Arato e Cleanto. Também somos descendência dele. 2 citações de Paulo. Se você for lá em Corinto 15:33, vai ter uma outra citação de um poeta. E Tito 1:12-13 também tem uma outra citação de um livro pagão que Paulo usou para dizer, olha aqui a mensagem do Evangelho, e ele diz, assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar o quê? Que a divindade, que Deus é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e a imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar façam o quê? Se arrependam. Veja só, eu estou vendo que vocês são muito religiosos. E aí eu quero falar sobre esse Deus. Mas, esse Deus é criador, é sustentador. Mas, esse Deus quer se relacionar com vocês. Mas, cara, vocês fizeram bobagem. Esse Deus é exclusivo. Você não pode adorar eles e outros. Porque ele não é alguém que foi criado pela imaginação à mão. Ele é o Senhor de todos. Então, assim, já que vocês erraram, vocês têm a possibilidade de se arrepender. Porque esse Deus, embora seja tão grande, ele ama vocês e dá a oportunidade de vocês se voltarem para ele. Por quê? Porque ele estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ele deu a oportunidade para vocês. E ao mesmo tempo ele está chamando vocês porque ele vai julgar vocês. E aqui tem um parênteses muito importante. O último capítulo desse livro ele fala sobre o fim, mas de maneira muito frustrada, não era o que eu imaginei. Ele deu uma... Não vou pular essa parte. E aí essa perspectiva do fim sempre é algo que carrega o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo sabe que quando a nossa vida não está centrada em Cristo, o nosso fim vai ser complicado. E aí ele diz, então ele está chamando, dizendo, mas esse Deus ama vocês. Então assim, só para a gente fechar, eu queria que você percebesse alguma coisa aqui. A mensagem é simples. Basicamente é aquilo que você participando de algumas coisas nossas já pode entender. Criação, queda e redenção. Deus criou vocês, mas vocês se rebelaram. Então aí vocês experimentaram essa queda, vocês se afastaram de Deus, criaram seus próprios ídolos, mas agora ele enviou o seu filho para que você pudesse ter vida. E aí o que acontece? Olha só como o texto termina. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, algum deles zombaram. Ou seja, eles olharam e falaram assim, a ressurreição, até porque um bom grego, um bom filósofo grego, ele não acredita na ressurreição, ele acha que a morte é uma das únicas coisas que não tem volta. Então, ressurreição não cabe dentro desse pensamento. Então, eles falam assim, bobagem que você está falando, não nos interessa. Outros disseram que, olha, a esse respeito, sabe, nós o ouviremos outra vez. Ou seja, eles falaram assim, cara, interessante, mas assim, tanto faz, tanto fez. Então, meio que uma indiferença. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles, mas alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, veja só. O que começa com uma espera, termina com conversão. O que começa com uma coisa sem muita pretensão, só uma segunda-feira, termina com gente zombando, termina com gente indiferente, mas termina com gente crendo. Gente crendo. E quando o Lucas registra isso aqui e diz, ele dá nome,
Isso daqui era gente importante. Dionísio, membro do Areópago, e Dâmaris, cara, esse pessoal aqui, ele falou, vou fazer questão. Os outros aí, que é Uber, não, outros mais. Mas assim, Dionísio e Dâmaris é diferente. E é curioso, porque essa é a nossa experiência. Cara, se você... É que a gente não vai fazer isso, nem sei se dá. Mas quando a gente, de alguma maneira, testemunha, não vou dizer que a gente prega, mas a gente testemunha uma convulsão santa, cara, ou vai ser zombaria, tipo, você é tonto, ou vai ser um negócio tipo, cara, tanto faz, mas nunca se esqueça que sempre há gente que crê. Às vezes não creu agora, mas pode um dia crer, tipo, já foi semeado. Ou às vezes você nem vai saber que creu. Mas o importante é você ter essa convulsão. Até porque o C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: a igreja existe apenas para atrair os homens para Cristo, para fazer deles pequenos cristos. Se não o fizer, todas as catedrais, o clero, as missões, os sermões, até mesmo a própria Bíblia, são simplesmente uma perda de tempo. Deus se tornou homem para nenhum outro fim. Se a igreja não puder atrair homens e mulheres para Cristo, e mesmo experimentando zombaria, indiferença e fé, acho que não tem o porquê estar funcionando ainda. Não tem porquê estar fazendo todo esse ritual. E aí eu quero perguntar para você, o que você está olhando, ou como você está olhando as coisas aí do dia a dia? Se você está como eu, está no mesmo bar, está lascado. Porque a gente tem que ser lembrado de mensagens como essa. A gente tem que ser lembrado sobre afinar o nosso olhar com a glória de Deus e associar aí todos esses lances. Até porque é de uma questão muito discutida, mas o Nietzsche tem uma frase que ele diz assim... É porque uma galera fala que ele era contra Deus, depois a galera fala, não, mas ele acha, a igreja do tempo dele era horrorosa, né? Eu falo, não, ele é contra a igreja, tá, mas depois nos bastidores você pode entrar nisso. Mas ele diz uma coisa que eu acho muito legal. Eles teriam que cantar melhores canções para eu aprender a ter fé em seu Redentor. E seus discípulos teriam que parecer mais redimidos. Independente do por que ele escreveu isso, e ele é muito louco nesse negócio todo, de como ele quer sempre tirar toda essa moralidade que a nossa fé nos ensina por Deus. Mas é curioso porque às vezes, será que a gente, assim, como é que está a nossa roupa? Tipo, se a igreja é a roupa que Deus veste, e aí o Senhor diz para Jeremias, cara, a minha reputação ela foi perdida porque vocês viveram de uma maneira tão desastrosa. A pergunta que esse texto me faz hoje é, que reputação você está dando para Deus na tua maneira de viver? E eu acho que essa pergunta, se ela for ser respondida de uma maneira muito sincera, é mais uma vez para a gente curvar a nossa cabeça e dizer, Deus, tenha misericórdia de mim, porque... se a tua reputação depender de quem eu sou, o Nietzsche está totalmente certo e a nossa cultura vai estar totalmente certa. A gente precisa de crentes muito melhores para a gente poder olhar o Senhor, olhar para ele e falar assim, caramba, agora sim eu achei. Mas essa é a grande verdade desse texto. Nós estamos sendo chamados para experimentar uma vida e uma vida em abundância. Por isso que tem mais uma frase, eu fiquei muito empolgado, do Leslie Begin, ele diz assim, se a igreja que prega o evangelho não está vivendo corporativamente uma vida correspondente a isso, mas está vivendo em coabitação confortável com os poderes desse mundo, está falhando em desafiar os poderes das trevas e a manifestar em sua vida o poder do Senhor vivo para ajudar e curar, então ao viver essa vida, ela fecha as portas cuja pregação abriria. Então é um desfavor. Mas assim, eu não posso terminar num tom melancólico. Porque a gente está diante de uma boa notícia de que o Senhor pode nos dar roupas novas nessa noite.
Quando nós nos arrependemos, nós nos voltamos a Ele. O Senhor é puro e santo e Ele nos dá vestes brancas, dizendo, vamos recomeçar. Então eu queria convidar você nessa noite, nesse momento, para você olhar para dentro de você nesse tempo. Eu penso que às vezes a gente sabe de toda essa roupa que o Senhor nos veste, de toda essa roupa que Ele nos envolve. E ao mesmo tempo, às vezes a gente pode ficar tão fascinado com tudo isso e falar assim, caramba, que coisa tão grandiosa, mas parece tão distante, é tão bonito. Poxa, olha esses detalhes da roupa, não é nem da Rapunzel, mas assim, que coisa linda. Cara, mas não é para você ficar contemplando no cabide, não. Deixe-se vestir pelo próprio Deus, porque esse é o convite nessa noite. Deixe-se guiar, deixe-se ser levado, deixe-se ser habitado. Só se deixe. Porque assim, não se deixar e fazer tudo errado a gente já sabe. Então a única resposta que a gente tem para esse texto nessa noite é, Senhor, o Senhor sabe o quanto eu preciso do Teu Espírito Santo me enchendo, dando forma a esse corpo, dando forma, enchendo essa roupa que o Senhor tem vestido através da minha vida. Então eu quero convidar você nesse momento para a gente orar juntos sobre essas verdades, sobre esse tanto de coisa que a gente viu nessa noite, para que somente o Senhor seja capaz, e Ele é, de fazer com que tudo isso não seja só um episódio do Paulo em Atenas, que também não seja uma coisa que a gente almeje de uma maneira tão, caramba, eu quero ter uma coisa. Não, é muito mais simples do que é. E às vezes a gente só precisa perceber que está ali no nosso dia a dia. A gente só precisa aprender a olhar.